Bom dia, turma. Sejam bem-vindos todos aí à nossa videoconferência. Então, agora está aberta oficialmente a nossa primeira videoconferência de ciências, né? O tema da aula de hoje vai ser revisão sobre máquinas simples, né? Foi o último tema antes da avaliação bimestral, então nós vamos estar revendo aí um pouquinho mais sobre esse assunto, tá bem? E eu estou muito feliz de tê-los aí, né, novamente aqui, estar novamente em contato com vocês, né, na verdade, né, eu ia falar de tê-los novamente aqui em sala de aula, mas infelizmente nós não estamos ainda em sala de aula, né, estamos aqui no Google Meet hoje e espero que logo, em breve, né, estejamos fazendo em sala de aula, né, e essa aula aí seja revista e vocês tenham aí entendido, né, que consigam aí absorver todo o conteúdo de hoje, tá bem, pessoal? Então, assim, para iniciar a aula, eu vou compartilhar uma tela com vocês, tudo bem? Então, aqui, montei um material aqui para vocês, um conteúdo que eu vou estar compartilhando, tá bem? Então, vamos lá. Vocês vão me falar, né, se vocês estão visualizando o material. Depois eu vou disponibilizar para vocês, tá bem? Abrem o microfone, por favor, e alguém me responde se vocês conseguem aí visualizar. Tô vendo. Consigo. Tô vendo. Que ótimo. Então vamos lá. Então, como eu falei para vocês, o tema da nossa aula, né, sobre máquinas simples. Então, é uma revisão, tá? Sobre máquinas simples. E aí, pessoal, eu coloquei aqui, né, uma breve introdução, né, que ao longo da história o homem aí procurou melhorar suas condições de trabalho, né, principalmente no que se refere à redução de seu esforço físico. Então, para isso, o homem utilizou inicialmente meios auxiliares que lhes permitissem aí realizar trabalhos de modo mais fácil e com menor gasto possível de sua energia, que é a sua força muscular. Esses primeiros meios foram a alavanca, a roda e o plano inclinado, né? Que nós já vimos na aula anterior, e que por sua simplicidade ficaram aí conhecidos como máquinas simples. Então, pessoal, as máquinas simples, elas foram criadas aí com o propósito de facilitar o trabalho humano e otimizar a força. Então, desde lá dos homens das cavernas, né, eles já inventaram uma forma de facilitar a vida deles. Quando eles criaram aquelas lanças, por exemplo, para pescar ou para caçar, já era uma forma de máquina simples, tá? Quando eles pegavam lá a pedra, né, e eles começavam a bater uma pedra na outra, né, para poder gerar, porque assim, ou quando eles pegavam a madeira e ficavam ali passando uma madeira na outra, né, para gerar aí o fogo, era também uma forma de máquina simples, tá? Aqui temos a alavanca, a roda e o plano inclinado, tá? Que são aí as formas mais simples de máquinas simples aí, tá? Formas mais comuns, tá? A alavanca, pessoal, ela foi criada por Arquimedes, né? No século IV, e ele disse: "Dei-me um ponto de apoio e levantarei o mundo." As alavancas são máquinas simples compostas por uma barra rígida que pode girar em um ponto de apoio, tá? Olha aqui o Arquimedes aqui girando aqui, né? Levantando o mundo, né? Na verdade. Alavanca. Então, assim, qualquer alavanca ela tem que apresentar ali os seguintes elementos: força aí motriz, né? O potente, tá? Que é representado aí pela letra P. Força resistente, que é representado aí pela letra R. Braço motriz, braço motriz que é a distância entre a força motriz e o ponto de apoio, que eu vou explicar isso com a imagem mesmo, com o desenho, que eu acho que é mais fácil para vocês entenderem. O braço de resistência, tá? Que é a distância entre a força resistente e o ponto de apoio. E o ponto de apoio, que é o local onde a alavanca se apoia quando em uso, tá? Pessoal, eu resolvi colocar todas as informações nesses slides
para poder compartilhar com vocês, para vocês entenderem melhor, tá? Então aqui, identificando os elementos aí de uma alavanca. Pessoal, a gente vê aqui um homem aí das cavernas já com uma máquina simples, que é a alavanca, tá? A pedra, pessoal, essa pedra maior é a força resistente, tá? É a resistência, tá? Esse homem, ele quer movimentar essa pedra, tá bem? Então, essa é a resistência. Essa pedrinha aí menor é o apoio, tá? É o local onde a madeira tá apoiando. Essa madeira é a barra rígida, tá? E esse pezinho aqui representa a força do homem. O homem tá fazendo a força, né, no sentido aí, né, para baixo aí, para poder mover essa pedra, tá bem? Então, aqui nós temos um sistema de alavanca. Temos todos os elementos que é necessário para um sistema de alavanca. Nós temos aí uma barra rígida, que é a madeira, nós temos aí uma força resistente, que é a pedra, nós temos um ponto de apoio, tá? Que é a pedrinha aí onde a madeira está apoiando, e nós temos também aí a força potente, que é o que o homem está fazendo aí, né? A força que o homem está fazendo para poder mover essa pedra, tá bem? Bom, os 3 tipos de alavanca. Existem os 3 tipos de alavanca, que elas se diferenciam aí de acordo com a posição da força potente, da força de resistência e do ponto de apoio. Temos aí a interfixa, que é o ponto de apoio entre a força potente e a força de resistência, tá? E temos a interresistente, que é a força resistente, que ela está entre o ponto de apoio e a força potente. E temos também a interpotente, que é a a interpotente está entre o ponto de apoio e a força resistente. Então aqui, ó, vamos voltar naquela imagem. Vamos ver que tipo de alavanca é essa daqui. Olha aqui, pessoal. O ponto de apoio, ele está entre a resistência e aqui a força, tá? Que o homem está realizando. Então, vamos ver que tipo de alavanca que é. Ó, ponto de apoio entre a força potente e a força de resistência. Então, esse tipo de alavanca, nós já verificamos que é uma alavanca interfixa, tá? Por que interfixa? Porque, como eu falei para vocês, o ponto de apoio está entre a força resistente e a força potente, tá bem? Tudo bem, pessoal? Pode responder, gente, no microfone. Sim. Tá. Pessoal, quando eu fizer alguma pergunta para vocês, vocês me respondem através do microfone, porque eu não consigo ver o chat, tá? Quando eu estiver compartilhando tela com vocês. Tá bem? Então, assim, nós vamos ver aí outras formas de máquinas interfixas, interpotentes e interresistentes, tá bem? Aqui nós temos exemplos de interfixa. Interfixa. Ó, o ponto de apoio, então, já vimos que situa-se entre a potência e a resistência, tá? Então, aqui nós temos... Primeiro, vamos falar sobre esse membro aqui superior, né? O nosso braço aqui e antebraço, tá? Aqui nós temos um sistema aqui de polia, né? Aonde, imagine que esse moço aqui, né? Esse braço aqui pertence a um moço, né? E que ele esteja aí na academia, por exemplo, levantando aí um peso, tá? Pessoal, essa resistência, vocês estão vendo a setinha para cima aqui, né, perto da mãozinha do nosso membro superior? Sim? Sim. Entendi. Então, essa setinha significa que a minha resistência, ela tá para cima, vocês entenderam? Há um peso aqui que tá puxando essa cordinha para cima, através aqui dessa roldana aqui, tá? Desse sistema de polia. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que puxar a cordinha aí para baixo, tá? Quando eu faço isso, eu tô trabalhando aqui, ó, a minha musculatura no meu
tríceps, que é esse músculo da região aqui posterior do braço. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, espera aí. Vocês estão me vendo agora? Estão me vendo? Ó, nós temos aqui o nosso bracinho aqui. Ai, meu Deus, mexi a câmera aqui. Nosso braço, tá? Imagine que eu tô aqui, é que a posição fica bem ruim pra eu explicar pra vocês. Mas assim, ó, tem aqui um peso, tá? Estão me vendo? Deixa eu colocar na câmera aqui pra me ver. Olha aqui, eu tô aqui com o meu braço, tá? E eu tenho um peso aqui à minha frente. Eu vou puxar esse peso pra baixo, tá? Fica bem ruim pra me mostrar pra vocês, pessoal. Mas eu vou puxar esse peso pra baixo aqui, ó. Vou fazer esse movimento, tá? Pra baixo. A minha resistência, ela tá pra cima, tá? Imagine que eu tenho aqui um sistema de polia, onde eu tenho aqui um sistema aqui, uma roda, onde uma cordinha passa pelo sulco aí da roda. Aqui a gente tem um peso e aqui eu vou puxar através da outra ponta da corda esse peso, tá? Então eu tô puxando aqui, ó, só trabalhando o antebraço. Eu tô puxando aqui pra baixo esse peso, tá? Então, a minha resistência, ela quer que meu braço suba para cima. Por quê? Porque o peso, ele do outro lado tá descendo e essa ponta aqui da corda tá subindo, tá? Então, essa é a minha resistência. Então, eu tenho que trabalhar minha força potente. Então, eu tenho que pegar essa corda e puxar para baixo, tá? E aí, que musculatura que eu tô usando? Essa musculatura aqui, tá, pessoal? Que é o tríceps, tá? Quando eu faço esse movimento para baixo aqui, porque não dá pra ver, ó. Aqui, ó. Tá aqui o meu braço e eu vou puxar aqui, ó, fazer esse movimento, tá? Vou puxar aqui a cordinha, ó, pra baixo, tá bem? Deixa eu voltar aqui a apresentação. Deixa eu voltar a apresentação de onde nós paramos aqui, tá? Só um momento. Compartilhar. Compartilhei. Vamos lá. Vocês conseguem ver a tela? Sim. Tá. Sim. Só um momento. Vamos lá de onde nós paramos. Aqui. Isso. Arrumei aqui a câmera que tinha aí dado uma desfocada. Então, pessoal, aqui ó, o nosso tríceps representa a nossa força, tá? E aí, esse peso aqui, como eu falei pra vocês, é a resistência. Então, essa resistência, ela está puxando aí, né, levando o nosso braço pra cima e a gente tem que fazer a força contrária, tá? A nossa articulação é o nosso ponto de apoio, tá bem? E aqui nós temos também, deixa eu só abaixar um pouquinho mais. Aqui nós temos também esse sistema aqui também de interfixa, onde aqui a gente tem um peso, né, de um lado, tá? E a gente tem um ponto aqui de apoio onde tá a madeira, tá? E aqui a gente tem o outro peso, tá? Para manter o equilíbrio aqui desse peso. Pessoal, por que que, no caso, esse peso aqui, ó, os 100 quilos, é muito maior que os 5 quilos? Por que que ele não tá caindo, na verdade? Pensem aí, por que que ele não cai? Quem sabe me responder essa? Alguém? Tá bem, vocês estão tímidos, né? Porque esses 100 quilos, pessoal, ele está apoiado aí no ponto de apoio aqui, entendeu?
Se fosse um sistema aqui, ó, de gangorra, por exemplo, eu tivesse aqui 100 quilos aqui, 5 quilos aqui, esses 5 quilos estava lá no alto, não é? E esses 100 quilos estava lá embaixo. Então, é por conta do ponto de apoio, tá bem? Nós temos também aqui outro exemplo de máquina simples, interfixa, a tesoura. Aonde aqui, ó, tá vendo esse eixo, esse pontinho aqui, onde segura as duas partes da tesoura? É o meu ponto de apoio, tá? A parte aqui final, onde faz o corte, é a resistência, tá? Então, nós podemos aí cortar um papel com uma espessura aí maior, né? E com maior facilidade, por quê? Porque nós temos aqui na outra ponta a parte onde a gente vai fazer a força, que é a força potente, né? Que nós utilizamos aí para cortar um papel, tá? A gente consegue cortar um papel com uma mão? Rasgar um papel? Sim, mas tem aí tipos de papéis que é muito mais fácil cortar com a tesoura, né, gente? E aí essa lâmina aqui vai nos proporcionar aí um corte aí mais adequado e tem uma resistência aí que é o material que vai ser cortado, tá bem? Aqui nós temos aí o sistema de máquina simples também, interfixa, onde o ponto de apoio, olha aqui, o ponto de apoio também está aqui, ó, entre a minha força potente e a minha resistência, tá? Então, assim, a minha força potente vai ser aí, a gente pode colocar como exemplo o menininho que tá ganhando aí, tá? Que tá levantando o outro menininho aqui. Então, ele tá tendo uma força aí potente, ele tá ganhando essa resistência, tá? E aí, essa resistência aí é o outro menininho aí que tem um peso aí um pouco menor que ele. Pode ser o contrário? Pode, a resistência pode ser maior que a minha força potente. Tá bem, pessoal? Estão entendendo? Sim. Sim. Que bom. E agora nós vamos para um outro tipo de máquina simples, que é a interresistente. A interresistente, a resistência ela é exercida entre o ponto de apoio e a potência, tá? Então, a resistência agora, lembra que na interfixa, o ponto de apoio estava entre a resistência e a força. Na interresistente, não é assim mais. Aí vai ser assim, a resistência, ela que vai estar entre o apoio e a força, tudo bem? Então, nós temos aqui, ó, por exemplo, o nosso membro aqui inferior, né, composto aí, né, pela a nossa perna aqui, o nosso pezinho. Quando a gente faz uma caminhada, pessoal, por exemplo, exige aí temos que ter um ponto de apoio ao caminhar, há uma força, né, para ter essa caminhada, há uma força muscular que exige do nosso corpo e há também a resistência, tá? Então, aqui, o nosso ponto de apoio é a ponta aqui do pé, tá? Do nosso pé. Então, aqui, os dedos, né? Os artérios aqui é o nosso ponto de apoio, tá? Então, aí, temos como ponto de apoio aí, né? Os dedos, né, os artérios e também aí os nossos, né? Parte do nosso metatarso aí, tá bem? E aí, essa parte aqui da sola do pé é onde tem aí a resistência, né? Porque a gente precisa levantar todo o nosso corpo e a gravidade faz com que, né, o nosso pé ele caia, ele vá para baixo, não é isso? Então a resistência, né, a gente fala, eu coloquei aqui para vocês que está na sola do pé, mas para vocês entenderem que a sola do nosso pé ela toca o chão por conta da gravidade, então a tendência é cair. Então a resistência na verdade é a gravidade que faz com que o nosso pé não queira sair do chão. E para que o nosso pé ele se desloque do chão, para nós fazermos a caminhada, a gente precisa de uma força, não é mesmo? E essa força aqui encontramos aí nessa musculatura que nós temos aqui na panturrilha, tá? Então temos aqui os gastrocnêmios que vai ajudar nessa força aí para poder levantar, né, esse pé, tá? Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Sim. Tá, vamos colocar também como exemplo esse carrinho aqui,
tá? Carrinho bem utilizado aí na construção, né? Para transportar aí material, tá? Nós vemos aqui, percebemos também que a roda desse carrinho é o nosso ponto aí de apoio, não é? E aí a resistência, se eu colocar aqui vários tijolos, né, aqui dentro dessa caçambinha aí do carrinho, ou colocar vários sacos de cimento, eu não vou ter uma resistência, eu vou ter um peso aqui, não vou? Dentro desse carrinho, vai ficar pesado. E aí esse rapaz que tá aqui na ponta lá segurando as barras aqui do carrinho, ele tem que levantar, então ele vai ter que exercer uma força. E aí chamamos de força potente, tudo bem? Tá. Aqui temos também um exemplo, o abridor de garrafa, tá? O abridor de garrafa, ele tem aqui o ponto de apoio, bem na parte onde toca aí a tampinha. Essa parte onde tem a abertura que a gente encaixa a tampinha, né, que eu falo, a tampinha, aquela tampinha de metal, né? Que encaixa para poder abrir a garrafa, é uma resistência, não é? E a ponta aí do abridor é a força que a gente vai exercer para poder tirar essa tampa da garrafa, tá? Então, são todas máquinas aí interresistentes. Temos também aí as máquinas interpotentes, que a potência, pessoal, é exercida entre o ponto de apoio e a resistência. Olha como mudou agora, tá? Então, antes, ó, se vocês forem olhar aqui, ó, antes, na interfixa, o ponto de apoio situa-se entre a potência e a resistência, certo? Na interresistente, a resistência é exercida entre o ponto de apoio e a potência. Agora, a potência é exercida entre o ponto de apoio e a resistência. Então, a gente vai lá olhar que a potência ela vai estar entre o ponto de apoio e a resistência. Então, aqui tem um exemplo bem semelhante àquele lá do braço que eu mostrei para vocês, do membro lá superior, né? Então, aqui nós temos o nosso ponto de apoio, que é a nossa articulação. E aí temos aqui a força, tá? E aí a resistência, tá? Essa resistência agora é o contrário. Lembra que naquele outro modelo que eu mostrei para vocês, a resistência, ela tava puxando meu braço para cima, né? Agora, imagine que tem um peso e que eu estou tentando levantar esse peso para um sistema de polia, de cordas também, tá? Então tem um pezinho, ou então, imagine aí, eu coloco um pezinho, sabe aqueles pezinhos de academia? Eu vou colocar aqui na mãozinha dele, tá? Então assim, vai pesar aí, né? E esse peso, ele vai na direção aí, né? Pro chão, não é, pessoal? Para baixo, tá? Então, o meu ponto de articulação tá aí no nosso cotovelo aí, né? E aí eu vou levantar esse peso. Eu vou exercer uma força, tá? A minha força tá aqui, ó, no meu bíceps, tá? No meu músculo braquial aqui e no bíceps braquial também. Tudo bem? Deu para entender, pessoal? Olha aqui, ó, um modelo mais explicadinho aqui para vocês. Tá vendo aqui o braço? Olha a bolinha aqui, o moço tá segurando uma bolinha, tá fazendo uma resistência para baixo, tá? Ó o músculo que tá trabalhando. Então, está fazendo aí uma força, tá? Então, nós temos aí o ponto de apoio, o músculo e a resistência. De novo, ponto de apoio, músculo e resistência. Então, é interpotente, tá? Temos também aqui o modelo, aqui, ó, da pinça. A pinça também, pessoal. Olha aqui. A pinça, a força que a gente exerce tá aqui, ó, entre o ponto de apoio e a resistência. Tá bem? Aqui eu coloquei outros modelos aqui só para vocês se identificarem aí, para quando vocês olharem em casa, vocês já saberem que é aí uma alavanca interfixa, tá? Então, repetir aqui a informação. O ponto de apoio está entre a força potente e a força de resistente. Então, exemplo, balança, tá vendo? Aqui, ó, de interfixa, tá, gente? A gente voltou. Aqui tá o ponto de apoio e aí aqui está a resistência e
a força, né? Depende do peso que eu colocar em um dos lados aí, tá bem? Então, balança, gangorra, alicate, né, pé de cabra e tesouras, tá? Então, aqui, por exemplo, se a gente for ver aqui o alicate, nós temos o ponto aqui de apoio, tá? Que é onde fica aqui o eixo dele, né? Na pontinha lá, onde você vai, por exemplo, apertar algo, é a nossa resistência, e no final aqui é onde né, a pessoa ela aplica a força aí para poder fechar esse alicate, tá bem? Então são modelos aí de interfixa. Aqui, interresistente, como eu falei para vocês, né, que é a força resistente, está localizada entre o ponto de apoio e a força potente. Aí temos exemplo, carrinho de mão, abridor de garrafa, quebra-nozes, né, que até coloquei para vocês na outra aula, né, olha, temos aqui a força, né, a resistência, ela está entre o ponto de apoio e a força potente, né, então está bem no meio aí, tá bem? A alavanca interpotente, nós temos aí a força potente que está localizada entre o ponto de apoio e a força resistente, né? Então temos aí a pinça, tá? O cortador de unha também, pessoal. A vassoura, o pegador de macarrão, tá bem? A vassoura, professora, mas como assim a vassoura? A vassoura sim, pessoal, porque assim, onde que está o ponto de apoio? Onde está a força resistente da vassoura? A força potente está localizada, não está entre o ponto de apoio e a força resistente? Então a vassoura também faz parte aí dessa alavanca interpotente. Bom, agora nós estamos preparados para fazer uns exercícios aqui, ó. Deixa eu só centralizar um pouquinho mais. Pessoal, vamos lá. Olha aqui, o primeiro exemplo. Identifique os tipos de alavanca. Olha aqui, que tipo de alavanca é esse aqui, o martelo, ó? Eu tenho aqui a potência, a força potente, eu tenho a resistência e o apoio está entre a força potente e a resistência. Que tipo de alavanca é essa? Que tipo de máquina simples é essa? Quem sabe me responder? Interresistente. Oi? Interresistente. Interresistente? Vamos voltar lá para nós vermos? Vamos aqui olhar primeiro direitinho, ó, o ponto de apoio está entre a resistência e a força potente. Interresistente, alguém falou, vamos lá. O interresistente, a resistência é exercida entre o ponto de apoio e a potência, então não é interresistente. Vamos à próxima aqui. Interfixa. O ponto de apoio situa-se entre a potência e a resistência. É interfixa, pessoal? Sim. Interfixa, isso mesmo. Olha aqui. O ponto de apoio, ele está entre a resistência e aqui a força potente, tá bem? Vamos para esse outro modelo aqui, que é como se fosse uma guilhotina, né? Deixa eu cortar aquele papel aqui. Ontem até perguntei pro meu marido, porque eu não lembrava mais o nome dessa máquina simples aqui, tá? Mas vamos lá. Olha aqui, mudou. A resistência, ela está entre o ponto de apoio e a potência. Olha aqui, o ponto de apoio, ele sempre está preso aqui, tá, pessoal? Ele não está solto. Então, a resistência está entre o ponto de apoio e a força potente. Vamos lá ver que tipo de máquina simples é essa? Então, a resistência, ela que está no meio, tá bem? Alguém já sabe para me falar? Interresistente. Interresistente? Então, vamos lá. A resistência ela é exercida entre o ponto de apoio e a potência. Muito bem, é isso mesmo, pessoal. Tá vendo como vocês estão pegando, como vocês sabem? Vamos lá. E o garfo, pessoal? O garfo aqui, nós temos a resistência aqui no ponto e o apoio, ele está entre a resistência e a força potente. Que tipo de máquina simples é esse garfo nesse momento? Hein, pessoal?
estão pensando, né? A interfixa? Exatamente, Gi. É isso mesmo. Interfixa, ó. Interfixa, pessoal, o ponto de apoio, ele sempre vai estar entre a resistência e a força potente. Aqui nós temos um outro aqui, uma outra máquina simples aqui. É a turquesa, esse daqui, né? É a turquesa, né? Isso, é uma turquesa, é uma ferramenta aí, né, utilizada aí na construção, né? E é onde nós vimos aí a resistência, tá? E também a força potente. Olha, o ponto de apoio está entre a resistência e a força potente. Qual que é a máquina simples que eu estou falando? Seria a interfixa, né? Exatamente, Gi. Olha, eu vou começar a dar ponta, hein, para quem tá participando. E esse tipo de máquina aqui, Gi, do outro lado, ó, para todos. Olha aqui, agora a força potente está entre o ponto de apoio e a resistência. E agora, hein? A interpotente? Vamos aqui, ó. A interpotente está aqui mais. Força potente está localizada entre o ponto de apoio e a força resistente. Muito bem, interpotente. Tá bem? E esse pezinho aqui, onde a resistência está entre a força potente e o ponto de apoio. Interresistente. Isso mesmo. E aqui, pessoal? Vamos colocar aqui mais esses exemplos. Deixa eu ver se tem mais aqui. Não, aí acabou. Vamos colocar mais esses exemplos aqui. Olha aqui, esse daqui é um quebra-nozes, né? Olha aqui o quebra-nozes. Temos aí o ponto de apoio, a força potente. A resistência, ela está entre o ponto de apoio e a força potente. Interpotente? Interpotente? Não. Não. Interresistente. Isso mesmo, interresistente. Quem falou? É interresistente, tá, pessoal? E aqui, pessoal, lembra que eu dei esse exemplo aqui pra vocês, né, do nosso pescocinho aí, que quando nós temos aquele soninho lá, que a gente dá aquela pescadinha, sabe? A gravidade, ela tende a levar o nosso pescoço aí, nossa cabeça pra baixo, só que aí temos aí a musculatura do pescoço que faz com que, né, esse pescoço, né, ele fique ereto aí, né, ele não caia. Então, a resistência é a gravidade, tá? O ponto de apoio aí é a nossa